Pedro Venceslau, vem para cá, até muito sucinto, né? De uma roupagem agora adequada à ministra da Secretaria de Relações Institucionais e muito em linha com o que a gente estava ouvindo falar desde ontem, do primeiro dia de julgamento, sobre como o governo se comportaria diante da decisão, dessa primeira decisão sobre o julgamento, sobre o plano de golpe. O que você achou sobre a manifestação da Gleisi Hoffmann e o silêncio do presidente Lula e de outros ministros do governo diante do julgamento, Pedro? Tainá, teve dois trechos dessa mensagem da Gleisi que me chamaram a atenção e sinalizam um pouco para a linha que o PT vai adotar e já está adotando nas redes sociais. Ela fala em devido processo legal, amplo direito de defesa. Por que me chamou a atenção? Porque claramente a estratégia do Jair Bolsonaro e dos seus aliados é tentar criar algum tipo de embaraço, de constrangimento com os petistas e com os advogados que defenderam o então ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva no caso da Lava Jato, e antes disso teve o caso do Mensalão. Por quê? Porque o ex-presidente Jair Bolsonaro está falando em celeridade e agora nessa mensagem que ele publicou nas redes sociais fez diretamente essa comparação, que é uma comparação que ele já vinha fazendo em diversas entrevistas e lives. Ele falou, por exemplo, que o processo do Mensalão durou ali cerca de 7 anos, ou seja, um processo que demorou muito mais tempo do que esse julgamento do 8 de janeiro. E aí, eu perguntei então para os advogados, alguns deles que estavam inclusive envolvidos nesses processos todos, o que eles acharam dessa comparação. Eles falaram que não dá para comparar, mas é claro que os bolsonaristas vão usar esse argumento. Inclusive, alguns personagens são os mesmos. O próprio ministro Zanin foi o advogado do presidente Lula, e os advogados de defesa, que foram escolhidos a dedo pelos bolsonaristas, também carregam um simbolismo muito grande daqueles processos da Lava Jato e do Mensalão. Primeiro, no caso da Lava Jato, segundo me explicou o advogado criminalista Pier Paolo Bottini, eram 40 réus contra 7 desse julgamento que aconteceu agora. O advogado criminalista Bruno Salles também me fez apontou uma situação que eu achei interessante. O julgamento do Mensalão aconteceu há 20 anos atrás, portanto mudou muita coisa no judiciário. O judiciário está muito mais célere porque está mais tecnológico, era mais analógico há 20 anos atrás. Então essa é uma mudança que tem que ser levada em consideração. Além disso, por óbvio, tem outro questionamento que é feito pelos bolsonaristas e que leva o julgamento a ser mais célere, que é o fato dele acontecer na primeira turma e não no plenário, como aconteceram os julgamentos tanto do Mensalão quanto da Lava Jato. Então, são comparações que, do ponto de vista jurídico, segundo advogados e juristas, não são cabíveis. Mas, do ponto de vista da narrativa, é o que os bolsonaristas estão tentando aplicar nesse momento, Tainá.